Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre um tema, na realidade, que faz a diferença entre um bom profissional e um excelente profissional. Como saber o que eu estou fazendo de errado? Pois é, às vezes a gente tem problemas, tem obstáculos que acontecem no nosso dia a dia e a gente fica preso nesses problemas, nesses obstáculos e não consegue solucionar o problema, não consegue achar a solução e a melhor forma de agir. E isso acaba impactando na nossa imagem, nos nossos processos, na forma como a gente é visto no dia a dia. E assim, já atuando na posição de liderança, já tendo mais de 15 anos de experiência, eu posso dizer saber o que a gente está fazendo de errado, aprender com os nossos erros, não repeti-los e efetivamente consertar na causa raiz, fazer um processo sustentável, é o que faz um profissional diferenciado. E nesse sentido, eu vim conversar sobre isso com vocês. Por que será que a gente não sabe o que a gente está fazendo de errado quando tem um problema? Por que será que quando eu estou enxergando, por exemplo, esse círculo aqui rabiscado, eu tenho uma visão e você tem outra visão? Por que será que a gente interpreta a mesma coisa com conotações diferentes? E aí está a chave de muitos dos nossos processos. Toda vez que a gente está envolvido com uma situação, e eu falo, situação é diferente de problema, a gente faz uma interpretação do mundo à nossa volta. A gente usa o nosso óculos, a nossa lente, focado naquilo que a gente aprendeu, focado nos nossos valores. Muitas vezes a gente não percebe que enxergar uma solução ou enxergar um problema pode ser a causa raiz de todos os seus processos. Você já pensou o que significa uma situação? Quando você olha uma situação qualquer, o que ela te diz sobre essa situação? Ela tem o quê? Características, pessoas, processos? Ou seja, é uma situação normal. E por que um problema não é só uma situação? Por que a gente olha uma situação que aparentemente não está da forma como a gente gostaria como um problema? Porque toda vez que eu dou essa conotação de que a situação ela é um problema, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando uma carga emocional negativa nesse processo. Eu estou dizendo que efetivamente eu talvez me enxergue com menos valor com relação a esse problema. Eu enxergue esse problema maior do que eu. E isso, só o fato da gente olhar para o mesmo ponto de vista de maneiras diferentes, faça com que a gente se comporte de maneira diferente. Você não concorda comigo? Se eu analisar lá, por exemplo, um cachorro passando pela rua e eu tenho uma super boa experiência com o cachorro, eu vou ter um sentimento positivo ao ver o cachorro. Agora, se você teve um trauma no passado e você vê um cachorro, a sua sensação é totalmente negativa. Ou seja, o mesmo estímulo pode causar reações diferentes. Ou seja, o mesmo estímulo pode causar atitudes diferentes. E nesse sentido, agora reportando para o mundo do trabalho, para o mundo da organização, a gente precisa analisar isso de uma maneira melhor. Que atitude eu tenho tomado frente ao meu trabalho? Será que eu estou enxergando as situações erradas na minha vida como situações ou como problemas? E será que ao enxergar as situações como problemas, isso não está querendo fazer um vínculo emocional com a pessoa que eu sou? Será que quando eu faço uma apresentação no meu trabalho e efetivamente recebo umas críticas, eles estão criticando a situação ou estão criticando a mim? Será que eu estou achando que eu estou fazendo parte desse problema? Isso são coisas que quando a gente vai amadurecendo e vai vivendo o mundo do trabalho, a gente percebe que quanto mais maduro a gente é, mais descolado, mais distante do problema a gente fica. E por que isso acontece? Né? Por que a gente tem tanta insegurança às vezes em coisas que não dão certo, como se aquela insegurança, aquele problema dissesse algo sobre nós? Como se ele pudesse ter o poder de dar o nosso valor, né? De dizer efetivamente que a gente fez algo positivo ou negativo. Então pense, o que você pode estar fazendo de errado? Será que você não está interpretando a situação à sua volta de maneira errada? Será que ao olhar esse círculo você consegue enxergar o copo meio cheio, meio vazio? Toda a diferença do processo começa com a sua percepção, começa com a forma como você vê. Às vezes, por exemplo, tem aquelas antigas analogias, né, em que a pessoa está olhando sob uma perspectiva e ela vê um número, e a pessoa olhando pela outra perspectiva, ela vê outro número. E assim, toda e qualquer resistência que existe em relacionamentos, no trabalho, né, esses conflitos, eles são gerados por uma simples falta de compreensão. Então, porque se você parar para pensar, a outra pessoa não quer te gerar um problema.
Se você parar para pensar, o outro não acordou hoje com o humor de dizer, eu vou lá e vou estragar a vida do meu colega do meu trabalho no dia de hoje. Não. Na realidade, as pessoas têm percepções diferentes. E por estarem olhando sobre pontos de vista diferentes, elas veem a cena do seu jeito. Mas se você que está olhando essa situação consegue ter essa empatia, consegue ter essa consciência, todo jogo muda para você. Por quê? Porque você consegue começar a ter a oportunidade de enxergar o que você está fazendo de errado. Você consegue ter a oportunidade de olhar para o problema e não ser o problema. De olhar para a situação e conseguir quebrá-la em fases, quebrar-la em processos para que você consiga efetivamente se ajudar. E nesse sentido, né, que eu trago para vocês a seguinte questão: será que eu não estou me confundindo com o problema? Será que eu não estou passando mais tempo me preocupando, me ocupando de ansiedade, de processos, em tempos em que não estão aqui? Porque o fato da vida é, gente, só existe o agora. Não existe mais nenhum tempo. Se você olhar para o relógio agora, olhar os ponteiros do relógio, você vai ver, só existe o agora. Então, às vezes, quando a gente não consegue resolver um problema, porque a gente está mais preso, às vezes, no passado desse problema, então, eu tô presa em coisas que já aconteceram, em coisas que eu não quero que aconteça mais, em coisas em que eu estou um pouco, a gente chama, né, vacinado com relação a isso. Só que o que realmente acontece, né? Acontece que a gente fica preso no passado e isso impacta o nosso presente e, por consequência, impacta o nosso futuro. Porque se eu estou preocupado, eu estou ocupando o meu tempo presente com coisas que não aconteceram ou com coisas que já aconteceram e que eu não tenho ação. E esse é uma das principais questões em que a gente faz de errado no nosso dia a dia. Um profissional que é diferenciado, ele sabe sim aprender com o passado. Então, ele tem um aprendizado com o passado. Mas esse aprendizado não deixa ele preso e não deixa ele sem fazer as coisas diferentes que ele deveria fazer. E nesse sentido que eu quero provocar para vocês, o quanto que vocês dentro de um problema onde vocês não conseguem enxergar o que vocês estão fazendo de errado, vocês estão parando para refletir em que tempo vocês estão dessa situação. Será que eu não estou enxergando a situação como situação ou como problema? Será que eu estou me sentindo parte desse problema? Será que esse problema fala mais sobre mim ou fala mais sobre as circunstâncias que estão à minha volta? Será que esse problema faz eu ficar passado e remoendo coisas de outros tempos ou faz eu ficar antecipando um futuro que não chegou ainda? E nesse sentido, que para mim tem 3 síndromes, na realidade que eu chamo, que acontecem nesse profissional, que o profissional acaba às vezes perdendo a oportunidade de solucionar um problema, de sair, né, da preocupação, né, de sair daquela preocupação em que ele tá lá, na ansiedade, no processo, né, aquele emaranhado, né, de confusão para realmente focar na solução. Então, assim, como é que eu consigo focar nessa solução? Como é que eu consigo olhar para um processo e não me contaminar pelo problema? Porque, assim, é muito fácil, né? As pessoas falam, você tem que ser a protagonista do seu dia, você tem que ser líder de você mesmo. Mas a questão é, como que eu faço isso? Como que eu consigo me desvencilhar das coisas se eu não me observo? Se eu não me analiso? Se eu não olho para mim mesmo? Né? E eu vim falar para vocês as 3 síndromes que pioram essas situações. Então, quando a gente está lá no nosso trabalho, o que a gente acaba fazendo às vezes que prejudica o nosso problema, que prejudica os nossos processos? A primeira coisa que eu noto muito, muito é a questão da síndrome do cercadinho. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, o que acontece? Cada pessoa hoje na organização, ela tem a sua função, certo? Então, vamos supor que esse aqui seja o RH, essa daqui seja o pessoal da produção, esse aqui seja o pessoal do jurídico, né? Esse aqui seja o pessoal de finanças. E o que acontece, né? Se cada pessoa, quando precisa solucionar um processo, fica cuidando do seu cercadinho, ou seja, eu só vou até aqui, porque a minha função diz para vir até aqui, e fulano só vai até aqui e não ajuda, e o outro também só enxerga o seu umbigo, o que vocês acham que acontece no final do dia na solução de um problema?
Se todos eles se perguntassem como eu posso garantir, porque eu me sinto responsável pelo problema do início ao fim, ou seja, pode ser que você não vai fazer realmente a função da pessoa lá de relações trabalhistas, né, que tá aqui. Não tem como você fazer a função dela. Mas será que você não tem como monitorar com ela? Será que você não tem como influenciar com ela, ajudar, ver o que ela pode estar precisando de ajuda para realmente seguir? Será que você não pode fazer nada mais além do seu cercadinho? Então a questão é, quando a gente elimina essa visão de cercadinho, de que cada um faz um pedacinho do processo, é quando a gente realmente começa a se tornar maduro. É quando a gente realmente começa a entender, olha, para eu fazer o meu trabalho e para eu solucionar um problema, eu tenho que efetivamente o quê? Eu tenho que engajar as pessoas, eu tenho que trabalhar em conjunto, eu tenho que entender que ter álibis, né? A gente às vezes fala ter justificativas sobre as coisas não me ajuda no final do dia. Eu dizer assim, ah, mas a pessoa de finanças não entregou para mim. Ah, mas o cara da produção não responde os meus e-mails. O que isso adianta no final do dia? Você solucionou o problema? Você tinha uma situação A para fazer, para chegar numa situação B. Aí você se contenta com a justificativa que tem aqui no meio? A justificativa ajudou você a chegar na solução? Ou ela, na realidade, ela, você se conformou com essa justificativa e desistiu do resultado que você tinha que fazer? Isso acontece muitas vezes. As pessoas acabam entendendo que elas deveriam fazer só a sua contribuição e como se estivesse num jogo em que passa a bola para o outro e não como se as pessoas não fossem do mesmo time. E elas ficam se perguntando, ah, mas o que eu tô fazendo de errado? Eu fiz a minha parte. E a questão é, será? Será que fazer a sua parte é ficar dentro do seu cercadinho? Ou será que fazer a sua parte é cuidar do resultado final? Será que fazer a sua parte não é garantir e se entender e se analisar responsável por esse processo do início ao fim? Será que você não está subestimando o seu papel? Será que você não está na zona da ocupação e não focando no resultado? E o segundo processo, a segunda síndrome, né, além dessa do cercadinho, da gente ficar atuando só na nosso modo de ver, só no nosso processo, o que eu posso dizer para vocês, gente? A gente tem a síndrome, né, do e-mail, né? Não é bem do e-mail, né? É a síndrome do propósito, na realidade, eu posso falar. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem um problema, tem uma situação em que a gente precisa engajar as pessoas. Então, você tem lá, né, as suas situações e você tem que engajar outras pessoas nessas situações. E você hoje trabalha por um propósito, né? E você faz o quê? Você engaja as pessoas, né? Só que esse engajar, e por isso a síndrome do propósito ou a síndrome do e-mail, às vezes ela é feita por um canal, né? E nesse caso a gente está falando muito do e-mail, que é algo mais frio, ou do Teams, ou do Outlook, né? De qualquer uma das ferramentas que a gente tem de comunicação digital, em que a gente pede as solicitações para as pessoas, mas não engaja as pessoas. Então, comunicar é diferente de engajar, totalmente diferente. Não é porque você mandou uma situação que as pessoas entenderam a importância. Não é porque você foi lá e mandou um e-mail que as pessoas entenderam o que elas têm que fazer no final do dia. Não funciona assim. E nesse processo a gente fica nessa síndrome, né, de ficar lá achando que eu fiz minha parte, mas eu mandei, as pessoas não responderam e a gente não começar a questionar o que a gente pode fazer de diferente. Será que eu estou engajando pelo canal certo? Será que as pessoas entenderam o propósito da ação que eu quero fazer? Será que eu não estou perdendo meu tempo fazendo coisas que eu não deveria fazer? E nessas situações a gente tem que começar a pensar, será que eu não estou na síndrome do cercadinho, só fazendo o meu ponto de vista e não olhando para o outro? Será que eu não estou na síndrome do propósito e estou achando que todo mundo está entendendo qual é o meu propósito e que eu quero agir? E na realidade não estão? E por último, será que eu não tenho a síndrome do protagonista? Ou seja, em vez de me colocar numa posição em que eu sou responsável, em que eu atuo para melhorar as situações, em que eu sou a peça-chave do processo, o que eu acabo fazendo? Eu acabo botando o problema como protagonista. Então eu vou lá e dou luz, né? Faz de conta que isso aqui é uma lâmpada.
dou luz pro problema. Eu não dou luz para mim. Então eu vou lá, reclamo sobre as situações, reclamo sobre os problemas, reclamo sobre os processos, mas efetivamente eu não coloco luz no protagonista, luz em mim. E isso geralmente acontece, gente, quando a gente troca de função. Não sei se você já viveu isso ou se você, né, tá numa área em que tem algum chefe novo que chega. As pessoas tendem a olhar para o processo como se existe uma falta, né? Então foi lá, a pessoa analisou o problema e viu, né, com seus próprios olhos, né, foi conseguir um óculos, de que tinha uma falta. E a questão é, todo mundo que sentou nessa função para fazer, fez essa função com o seu melhor. Vocês imaginam que mindset, ou que mentalidade diferente eu teria se eu realmente analisasse as questões pensando, essa pessoa fez o seu melhor. Essa pessoa, né, durante todo esse tempo, realmente está entregando o melhor de si. Ela veio e fez até onde ela poderia. A gente, às vezes, desqualifica o processo do outro, né? Desqualifica o processo do colega, o processo do chefe, e acaba achando que só o nosso tem importância. E ao fazer isso, a gente faz o problema o protagonista, e não você o protagonista. Como é legal quando a gente está numa área e a gente vê um legado nosso que a gente deixou para trás. Como é legal quando a gente olha e fala, nossa, olha que legal, ainda estão usando aquele processo que eu fiz, porque teve valor. E o quanto que seria legal se a gente, quando estivesse na função, também analisasse isso. Então, o que você pode estar fazendo de errado como profissional? Será que você está engajando as pessoas pelo propósito que deveria, pelo canal que deveria? Será que você tá fazendo só o seu básico e não tá conseguindo entender que seu papel é muito maior? Será que você tá dando mais foco pro problema do que pra solução? E nesse sentido, né, gente, eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês. Quando a gente está analisando e vendo o que a gente está fazendo de errado, são as oportunidades da gente começar a se fazer as perguntas. Muitas das coisas que eu vejo que diferenciam um profissional do outro profissional é que esse profissional sabe perguntar. Esse profissional sabe o que ele quer. Ele não fica perdido no sentido de ficar imóvel ou paralisado por um problema. E eu posso dizer, sim, existem incêndios, né? A gente vai lá, apaga incêndios, situações atípicas que acontecem no nosso dia a dia. Sim, acontecem problemas de curto prazo, médio prazo, isso sempre vai acontecer. Mas a questão é, eu como profissional, né? Eu como pessoa, será que eu sei o que eu devia estar fazendo? Será que eu consigo identificar o que eu estou fazendo de errado? E assim, eu vou dizer para vocês, tem três coisas que acabam fazendo o profissional hoje não se conectar com a situação e não se conectar com o problema. A primeira questão é que esse profissional não sabe priorizar. Então, toda a atividade dele, né, por ele não saber priorizar, planejar, analisar o que é urgente versus o que é importante, e eu sei que pode parecer piegas, mas a questão é, às vezes, quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, o que a gente deveria entregar, por isso que eu falei lá no início, quando a gente não sabe fazer a coisa certa, a gente dedica tempo fazendo as coisas erradas, uma hora a conta vem, e uma hora as coisas que a gente deixou de fazer se tornaram o quê? Urgentes. Se tornaram aquele famoso incêndio, né? Faz de conta que isso aqui é um fogo. Se tornaram aquele famoso incêndio que a gente tem que apagar. Né? E não adianta, a gente vai lá, né? A gente apaga o incêndio e ele volta a acontecer. Por quê? Porque eu sou um profissional que não sei priorizar. Eu sou um profissional que não consigo olhar para minha rotina de maneira diferente. Que eu não consigo entender qual é o meu gap, como que eu posso fazer. Porque assim, gente, eu sei, por mais difícil que possa dizer, e por mais tentador que seja a gente botar a culpa no outro, a culpa nos processos, a culpa na companhia, a questão é, você só pode mudar você mesmo. Não tem outra pessoa para mudar. Você só pode alterar aquilo que está no seu controle. E as únicas coisas que estão no seu controle são as suas ações, são as escolhas que você faz no dia a dia. E será que você está escolhendo certo? Será que você está escolhendo da maneira correta? E isso acaba fazendo a diferença. Quando você tem um problema que é urgente e importante, você precisa fazer ele agora. Não existe opção. Né? Quando você tem um problema que não é nem urgente nem importante, você deveria pensar em como eliminar ele da sua rotina. E assim, muitas vezes a gente fica agindo como profissional de forma muito imediatista, de forma muito direta, e a gente não percebe o nosso papel nisso tudo. A gente acaba negligenciando as situações.
E nesse sentido que eu trago para vocês, né? Além da gente saber às vezes priorizar de maneira errada, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber, será que eu tenho influência sobre esse meu problema? Então assim, o problema não é priorização. Eu sei priorizar, eu não me enrolo, eu consigo planejar o meu dia, eu não deixo o que era importante virar urgente, né? Casos raros acontecem na minha rotina, mas será que quando vem um problema para mim, eu consigo entender o meu papel? Será que eu sei o meu papel? Será que eu sei o que é esperado de mim? Será que eu sei efetivamente aonde eu preciso entregar? Será que a minha influência é alta ou baixa? Será que eu peço ajuda? E esse é o ponto, né? A gente saber priorizar é uma coisa. A gente saber ver a nossa influência, até onde vai a nossa influência para que a gente peça ajuda, é outra coisa. A gente precisa começar a analisar que as coisas que a gente faz de errado, na realidade, são as nossas escolhas no dia a dia. E às vezes, quando a gente não tá tendo esse olhar, né? Quando a gente não tá conseguindo olhar com um foco mais positivo ou com um foco na solução, o que acontece? A gente se perde no meio do caminho. A gente acaba não conseguindo, né, priorizar da maneira correta, nem influenciar os processos. E a questão é, qual é o terceiro fator que prejudica esse processo, que prejudica a forma de como eu faço os problemas? A terceira é como eu analiso os impactos. Sim, então sim, a gente tem problemas, sim, a gente tem processos a serem resolvidos, mas será que eu estou analisando isso da maneira correta? Será que eu sei fazer as perguntas certas no meu dia a dia? Será que eu planejo isso de uma maneira positiva? Por quê? Porque não adianta nada eu saber priorizar, mas chega lá no final do dia, eu não sei se aquilo tem realmente um impacto, ou se aquilo realmente vai entregar o valor que eu deveria entregar no final do dia. E nesse sentido que a gente tem que começar a pensar, um ótimo profissional, ele não é aquele que faz uma atividade de maneira exemplar, mas é aquele que sabe coordenar o seu dia. Será que você tem lá a sua agenda? Faz de conta que isso aqui é uma agenda. Isso aqui é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se você olhar hoje para a sua agenda do seu dia a dia do seu trabalho, você tem lá, faz de conta que aqui é horário da manhã das 8, meio-dia e das 13. Eu tenho reunião às 13, eu tenho reunião da manhã nesse dia, na quarta-feira, eu tenho que um compromisso, né, na quinta, e eu vou lá colocando. Mas será que eu, como profissional, sei o que eu tenho que entregar, que é o que a gente falou, tenho clareza do que eu tenho que entregar, e por eu ter clareza do que eu tenho que entregar, eu separo blocos de tempo na minha rotina? Será que eu tô fazendo isso? Será que por saber o que eu tenho que entregar, eu tô separando esses blocos de tempo e fazendo isso de uma maneira mais cadenciada, de uma maneira positiva? Será que eu consigo me organizar para que a prioridade não vire urgência? Será que eu consigo me organizar para saber se eu vou precisar de ajuda ou não? Será que eu consigo me organizar para saber se eu consigo ver os impactos e as questões positivas e analisar os processos? Então, a gente, quando se torna um ótimo profissional, na realidade a gente começa a perceber que a gente é protagonista de tudo que acontece na nossa volta. É a gente que determina o resultado. A gente não é produto das coisas que acontecem na vida, né, vítima dos processos ou das coisas do dia a dia. A gente é muito maior. E dentro desse processo da gente analisar os problemas, analisar as coisas que a gente deveria fazer e entregar, a gente tem que começar a perceber uma coisa muito importante. Quando a gente não consegue ter clareza de que para resolver um problema eu preciso primeiro me responsabilizar por todo esse processo e entender que se alguma coisa está dando errado é porque talvez eu não esteja fazendo as perguntas certas, é porque talvez eu não esteja com clareza daquilo que eu tenho que fazer, de como eu tenho que entregar. E como é que a gente vai fazer isso então, né? Como é que a gente usa esse UA da análise nos nossos problemas? Então, o que eu quero convidar vocês é a gente analisar. Toda vez que eu tenho um problema, né, e eu for lá, entendi que ele é prioridade, entendi a minha influência sobre o problema, como é que eu faço para efetivamente resolver um problema? Então, a maneira que eu faço para resolver um problema, primeiro, é entendendo esse problema. Então, eu tenho um problema. E o que significa entender esse problema? Entender os efeitos colaterais, que é isso que a gente estava falando, do que impacta as pessoas, os processos, em fazer e não fazer,
entender que efeitos colaterais, né, que consequências tem esse problema. Quando eu entendo, né, faço esse entendimento desse processo, o que eu tenho que fazer? Eu já entendi os impactos. Eu tenho que me perguntar. E daí, gente, existem várias ferramentas. Tem os 5 porquês, tem o Chical, tem espinha de peixe, tem PDCA, né? Tem várias ferramentas hoje de solução de problemas que nos ajudam a identificar a causa raiz, né? E por que é importante a gente identificar a causa raiz? Porque se a gente, quando não fizer as perguntas, e daí aqui eu coloco até de vermelho que para mim, a diferença de qualquer profissional é saber fazer as perguntas certas. Então, quando você sabe fazer as perguntas, você chega na solução e na resolução que você deveria chegar. Então, quando você entender os efeitos, você começa a fazer as perguntas. E vou fazer aqui uma situação bem hipotética e bem pequena, né, do dia a dia do trabalho. Então, imagina lá que você tinha que entregar uma planilha de trabalho super complexa até sexta-feira, né? E daí o que aconteceu? Você se planejou para fazer essa atividade na própria sexta-feira para entregar. E daí houve uma queda de energia, né, na sua empresa e você não conseguiu fazer, você perdeu o seu arquivo no meio do caminho, né? E você perdeu o prazo e não entregou essa atividade. A questão é, por que eu não entreguei essa atividade? Aí você vai dizer, olha, porque faltou energia. E faltou energia, corrompeu o meu arquivo, não consegui fazer, isso prejudicou a minha entrega. Será? E por que faltou energia nesse processo? Porque a companhia teve um problema. Não, ok, mas aí a gente está fazendo as perguntas direcionado para as coisas que a gente não tem controle. E por que você entregou a planilha de maneira atrasada? Porque talvez eu não tenha me planejado muito bem. E nesse aspecto que eu quero entrar com vocês. Às vezes, quando a gente usa as ferramentas de solução de problemas, a gente vai parar em situações em que a gente não tem controle, que nem essa. Faltou energia da companhia, a não ser que eu seja da área de manutenção, né, de utilidades. Eu não sou responsável muito por essa área, né? Agora, se eu tenho uma outra atividade e eu deixei ela para ser no limite entregue no dia e para fazer no dia, qual a probabilidade disso dar certo ou dar errado? Será algo importante que realmente impactava na minha imagem? Será que eu não tinha que ter atuado de maneira diferente? Então, fazer os 5 porquês, a gente fala que são 5, mas pode ser que tu pare no segundo, no terceiro, no quarto porquês, acaba te ajudando a entender qual a sua responsabilidade nesse processo. Né? E um outro exemplo super simples da nossa rotina. Fui lá, estava dirigindo meu carro, e meu carro deu problema no meio da esquina. Aí fui lá ver ele, assim, né? Vi a luz do painel de manutenção e vi que ele estava com problema de manutenção. Então, por que então meu carro teve um problema? Porque ele teve um problema de manutenção. E por que ele teve um problema de manutenção? Porque eu não fiz a preventiva. E por que eu não fiz a preventiva? Porque eu não me organizei. E por que eu não me organizei? Porque não era minha prioridade. E a questão é, então, se eu não colocar o carro de vez em quando na minha agenda como prioridade, qual a chance de acontecer de novo o mesmo problema? E qual a chance de eu ter aprendido com esse processo? E esse é um ponto principal. O profissional, quando ele pega um problema, ele entende, ele faz os porquês para chegar na causa raiz, ele efetivamente entende e aprende com isso. Então, ele começa a criar metodologias e processos sustentáveis. Então, não adianta eu fazer a coisa certa da maneira errada, ou fazer a coisa certa de forma incompleta, né? Então, ao fazer essas perguntas, a gente chega na causa raiz. E ao chegar na causa raiz, a gente está fazendo aquela análise de impacto. Então, qual que é? Quais são as soluções, as alternativas que eu posso fazer para solucionar esse problema? Então, esse problema da planilha. Será que eu não deveria ter feito com antecedência? Será que eu não deveria ter pedido uma ajuda para outra pessoa? Será que eu não deveria ter um computador backup? Não sei. A questão é, você tem que começar a pensar o que é da sua responsabilidade para solucionar os problemas. O que é da sua responsabilidade que você pode fazer de maneira diferente da próxima vez? E às vezes, gente, a gente paralisa nos problemas mesmo. Às vezes eles parecem muito grandes e a gente não consegue fazer esse exercício. Por quê? Porque a gente se sente desse tamanho e vê o problema desse tamanhão. E a questão é, quando isso acontece, por isso que eu comecei falando lá no início, né, dos problemas de percepção que a gente acaba perdendo as ótimas oportunidades da gente conseguir se enxergar do mesmo tamanho que o problema. Na realidade, tem que se enxergar maior que o problema.
Porque o problema, na realidade, é uma situação a ser resolvida, né? E tem aquele famoso ditado, né? Se não pode ser resolvido, solucionado está. Então, sempre ele vai ser resolvido, de alguma maneira ou de outra, ou por você, ou pelas circunstâncias. Então, quando a gente encontra um problema grande, em que a gente não consegue fazer esse exercício de se fazer as perguntas, de chegar no nosso nível de responsabilidade, o que a gente tem que fazer? A gente precisa quebrar esse problema em partes. E assim, e todo esse trabalho, né, tem aquela famosa frase do Abraham Lincoln, né? Eu prefiro estar 45 minutos afiando meu machado, né, para gastar os últimos 15 cortando a árvore. Então não adianta a gente sair fazendo as coisas. A gente, para se tornar um profissional de forma diferenciada, a gente tem que fazer as coisas de maneira mais consciente. E provocar essa consciência, muitas vezes, é a gente analisar melhor, a gente fazer prós e contras, a gente conversar com as pessoas, né? E nesse sentido da gente analisar e quebrar o problema em partes, porque quando a gente quebra em partes, primeiro, a gente consegue entender, esse aqui eu consigo resolver, esse aqui eu vou ter que delegar, esse aqui eu posso eliminar, esse daqui eu acredito que vou delegar para outra área fazer. Então, assim, a gente, quando quebra um problema, a gente começa a enxergar de forma mais fácil. E a gente colocando todo o problema no nosso plano, então essa caixinha eu vou fazer aqui, essa caixinha eu faço aqui, né? Pensando de novo na nossa agenda, o quanto que a gente vai se tornando protagonista. Então, toda vez que a gente se pergunta, mas o que eu tô fazendo de errado? Será que você tá tratando o seu trabalho dessa maneira? Será que você consegue ter essa noção de que você coordena o seu resultado e que se você não está tendo resultado, na realidade, você não está tendo ações diferentes, né? Tem uma famosa frase que fala que todas as organizações, né, são extremamente desenhadas para conseguir os resultados que elas já têm hoje. Então, se você quer algo diferente, você tem que fazer algo diferente. Se você percebeu que ao enviar um e-mail para solucionar um problema, as pessoas não responderam, não sentiram-se engajadas, é porque você tem que fazer outra coisa. Não sei se você vai marcar uma reunião, não sei se você vai ligar para essa pessoa. Você vai escolher o meio que você vai fazer, mas a questão é, você está fazendo coisas diferentes? Você está fazendo a pergunta certa para você, que é o que você precisa fazer diferente, quem pode te ajudar nesse processo, como que você aprende com isso tudo no final do dia. E eu acho que isso é um dos principais pontos. Às vezes a gente não para aprender com os nossos erros, com os nossos processos. A gente fica julgando a nossa incapacidade de fazer as questões e a gente não se dá conta de, na realidade, de que a gente é protagonista, de que a gente é líder dessas situações. E o que acontece? Quando eu, como profissional, entendo, incorporo de que, olha, eu sei o que é esperado de mim, eu sei o que eu tenho que entregar, será que eu organizo a minha agenda no modo de fazer as coisas acontecerem? Porque a questão melhor e eu gosto muito desse exemplo, porque é um exemplo muito mais feminino da vida real, né, gente? Então, o que acontece? A gente, às vezes, quer perder peso, não quer? E a gente vai lá e o que acontece? Quer perder 10 quilos em 2 meses. 10 quilos em 2 meses. Aí você vai lá, faz uma dieta super radical. Em 2 meses, você perdeu os 10 quilos. Aí passa uns 3 meses, você engorda tudo o que você havia perdido. E a questão é, se você tivesse feito um plano para emagrecer os mesmos 10 quilos em 12 bloquinhos, né? Então, vamos supor aqui que a gente tem os bloquinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos supor. Então, eu tenho lá todos os meus bloquinhos, os meus 12 bloquinhos. Será que se eu fizesse uma ação por mês, de forma sustentável, a testar os meus processos, eu não chegaria nos 10 quilos a menos? Será que a velocidade, às vezes, é mais importante do que o propósito? E daí, nesse sentido que eu quero que você pense. No mundo do trabalho acontece igual. Às vezes a gente tem um ano inteiro para entregar um bom trabalho. E daí o que a gente faz? Às vezes se arrisca, corre com os processos, não envolve bem as pessoas, atropela as questões. Às vezes até entrega, mas daí não é sustentável. Por quê? Porque uma inovação que não está focada em solucionar um problema, na realidade, ela acaba sendo, né, caindo em desuso, porque as pessoas não vão dar valor para aquilo que não resolve uma dor. E assim como a gente também, se a gente perdeu 10 quilos em 2 meses de maneira rápida, o que você pensa?
Se eu quiser perder de novo, eu faço aquele sacrifício de novo. Mas a questão é, de forma sustentável, você continua acima do seu peso. De forma sustentável, você não é um bom profissional. Então, nesse sentido que eu quero provocar para vocês, fazer as coisas de maneira consciente e entender, primeiro, que você é protagonista. Segundo, que você coordena todas essas questões e as perguntas são o que realmente vão mover o seu mundo e vão mover o seu resultado de maneira diferente. É o como que você consegue saber priorizar, como que você sabe influenciar, como que você sabe analisar os problemas e como que você não entra naquelas síndromes, né? A síndrome do cercadinho, de só fazer as suas questões, a síndrome do protagonista, né? De botar o problema em foco e não você como líder do processo, a síndrome do propósito, né? De, vou só mandar um e-mail, vou engajar da maneira, né? Não pensando num processo de uma maneira mais bacana. Então, nesse sentido que eu provoco com vocês, será que a gente não tá, às vezes, provocando o problema e deixando ele maior sem querer? Será que eu acabo, às vezes, evitando de fazer e deixo o problema maior, achando que o outro vai esquecer? Será que por eu ter medo de errar e por medo de perguntar, eu acabo, às vezes, perdendo algumas oportunidades? Será que eu procrastino as questões porque eu tô lá perdido e começo a negar o problema? Será que eu não consigo entender e levantar soluções e por eu não levantar soluções eu não chego em lugar nenhum? Então, é esse sentido que eu quero provocar com vocês. Quantas vezes a gente às vezes acha que para ser um bom profissional eu ter uma entrega específica e não uma questão de atitude. Ser um bom profissional é eu ter uma atitude, porque independente do problema que cair na minha mão, eu vou ter uma metodologia, eu vou ter uma técnica para lidar com esse problema, eu vou ter perguntas para fazer para ir eliminando aos poucos esse problema. Por quê? Primeiro, porque eu sei o que eu tenho que entregar. Segundo, porque eu consigo me organizar e saber o que é prioridade. Terceiro, eu entendo as minhas influências e consigo pedir ajuda. Quarto, eu vou lá e faço uma análise, quebro o problema, consigo delegar, consigo fazer as coisas em partes. Então, eu tenho atitudes que vão me levando a eliminar os problemas e cada vez mais ser líder, cada vez mais ser leoa, cada vez mais ser protagonista da nossa vida, né? E nesse sentido, a gente não fica perdido nessas consequências, né? Na consequência da gente não conseguir ter a melhor ação, na consequência da gente não conseguir mostrar o nosso valor, né? E acaba que a gente não tem retrabalho. Por quê? Porque o seu foco tá na causa raiz, tá em solucionar o problema. O seu foco não tá em lá, estragou meu carro e eu fui lá e fiz a manutenção. O seu foco tá lá em, será que eu não tenho que me organizar na minha agenda para nunca mais esquecer de fazer manutenção? Então, quando a gente tem esse mindset, essa mentalidade de que a gente que coordena a nossa agenda, que é a gente que coordena as ações, que são as nossas perguntas que fazem a diferença entre a gente ver um ponto positivo ou um ponto negativo, são todos esses processos que somados que fazem a diferença no final do dia. Então, um ótimo profissional, um excelente profissional, ele tem essas duas características que eu falei para vocês. Primeiro, ele faz a coisa certa. Ele sabe o que ele tem que fazer. E o segundo é a forma. Então, ele faz da forma certa a coisa certa. Não adianta nada eu fazer a coisa certa da forma errada, isso me causar mais prejuízo, e não adianta nada eu fazer da forma certa o que é errado, porque daí eu não tô agregando valor nenhum. Então, essa é a questão. Não é complicado, gente, a gente ser um bom profissional, a gente ser reconhecida. Não é. A questão é muito mais simples. A questão é a gente começar a entender que toda vez que eu tenho aquele sentimento estranho que acaba me provocando e eu acabo me confundindo com o problema, então eu vou lá e tenho sentimentos pelo problema, eu tenho que pensar, o que esse problema diz sobre mim? Será que essa situação realmente está falando de mim ou está falando do outro? E nesse sentido que eu quero provocar com vocês. Eu quero que vocês entendam, assim, que a gente só controla a gente mesmo. A gente não controla as situações da vida. E sim, vai faltar luz um dia. Sim, vai ficar doente os filhos outro dia. Sim, isso não vai eliminar com que a gente tenha trabalhos para entregar. E a questão é, será que eu estou conseguindo ser protagonista do meu dia e coordenar a minha agenda de forma melhor? Será que eu entendo o que eu estou fazendo de errado? Será que eu faço as perguntas certas para mim mesma? E esse é o ponto. São as perguntas que movem o mundo. Então, fazer as perguntas, se questionar, e eu vou botar um monte de P aqui, né? Até que você entenda que o essencial precisa ser executado de maneira simples. Se você sofre para fazer o essencial, para fazer aquilo que realmente é importante, isso
não será sustentável. Então, se fazer as perguntas, como que eu posso entregar isso de maneira melhor, como que eu posso me questionar e fazer as questões num próximo nível, é o que realmente vai deixar você de forma diferente para um outro nível, como pessoa, como profissional, como referência a ser destacado, né? Eu espero que o vídeo de hoje de como entender o que eu estou fazendo de errado, vocês consigam ter entendido que não é as questões que vocês estão fazendo de errado, mas é os focos das questões para onde vocês estão olhando e a forma como que vocês executam esses processos, entendendo de que todo e qualquer profissional, ele primeiro precisa entender se ele sabe priorizar, sabe planejar, sabe ter influência e sabe analisar as situações da maneira certa, porque de nada adianta você ser uma pessoa de relacionamento, uma ótima pessoa para conduzir reuniões, se quando chega um problema para você, uma situação para você, você se confunde com o problema e se perde, né? Se você paralisa e se você não consegue coordenar a sua vida e numa forma que você consiga se orgulhar dos seus resultados. Eu espero que tenha esclarecido e que vocês tenham saído com insights de: será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu estou fazendo as coisas certas da forma certa? E será que eu estou fazendo da forma mais fácil? Então, esse é um terceiro nível para você. Então, identifique e assim, ó, se pergunte: a vida não precisa ser complicada. Você não precisa ficar dependendo de outros fatores. Você precisa apenas acreditar em você e entender que você só controla você mesmo, de que o protagonismo desse processo começa e termina por você, e que sim, coisas externas vão acontecer, sim, às vezes isso vai atrapalhar um pouco, mas se você estiver dentro de um plano, monitorando e fazendo e entendendo a importância da análise desses processos, você sempre será positivamente e sempre terá o resultado que você espera. Um excelente profissional começa por fazer as coisas certas da forma certa. Será que você está fazendo? Eu espero que sim. Um super beijo no coração. Tchau, tchau!